São mais de 9 bilhões de seres humanos no planeta. A maioria, mais de 80%, residindo em ambientes urbanos. Isso desde os tempos da Revolução Industrial, ali século XVIII. Então, faça uma conta simples. A população vai aumentando, vai se concentrando cada vez mais nas cidades, as cidades vão crescendo e isso vai gerando uma série de impactos ambientais. No início, era de uma forma mais lenta, quase imperceptível, mas principalmente nos últimos 70 anos, a população urbana ela foi crescendo cada vez mais. Assim, o agravo da urbanização traz uma série de problemas, além do óbvio, falta de moradia, falta de espaço, congestionamento, mas traz um grave e quase silencioso problema, o desenvolvimento, a ampliação de várias endemias. Me acompanhe, professor Marcelo Dores, professor Mário Silva, nessa aula em que a gente vai debater as características sobre o agravamento urbano e os agravos também em relação à saúde. Não é, professor? Com certeza. Então, na aula de hoje, nós vamos falar com vocês sobre vamos pontuar uma das situações patológicas muito comuns, principalmente nessa situação das cidades, da urbanização, que são o que nós chamamos de arboviroses. Você sabe o que é uma arbovirose? Você sabe qual a diferença entre uma virose comum e uma arbovirose? Você sabe como nós podemos tentar controlar essa situação? Se você quiser saber de tudo isso, é só ficar conosco que nós vamos já arrebentar em questões e detonando isso com você. Vamos junto? É nóis, vamos nessa! E não esqueça, curta, comente, ative o sininho, compartilhe para interagir cada vez mais com a gente. Vem comigo, vem com a gente. Bora! Antes de tudo, vamos logo deixar uma coisa bem clara. Professor Mário Silva, me tira uma dúvida. Qual é o vírus da árvore? O vírus da árvore, isso daí o professor Marcelo tirou uma brincadeira, porque a arbovirose, muita gente pode pensar, é o vírus que vem da árvore, não é bem assim. Na realidade, é uma pergunta comum que os alunos também fazem, mas arbovirose, vamos lá, é uma categoria de vírus, beleza, que é especificamente transmitida, ou seja, levado até nós através de um artrópode vetor, beleza? Aí, normalmente insetos. Então, tudo que for levado até nós através de artrópodes transmitindo, inoculando esses vírus em nós, é uma arbovirose. Então, você já se ligou, quando fala em arbovirose, você já vai logo pensando em um grande inseto que é um grande transmissor para nós e está ligado à urbanização, que é o mau elemento de um cara chamado Aedes aegypti, que vai transmitir para nós dengue, chikungunya, zika e até mesmo a febre amarela, que é uma situação muito mais comum das áreas não urbanas, ou seja, das áreas nativas de floresta, mas que na cidade esse mosquito também pode levar para você a febre amarela, que nós chamamos de febre amarela urbana. Já dentro da mata, não é isso? É um outro mosquito. Não é isso que nós vamos chamar de febre amarela silvestre, levada até você através de um outro mosquito, chamado hemagogos. Beleza? Então, o professor Marcelo vai puxar aqui uma série de questões e a gente vai começar a discutir para ficar bacana essa parada. Não é isso aí, Marcelo? Tentando aí com a rapaziada. Então, peraí, deixa eu tentar entender o processo. É porque na urbanização, o espaço urbano, que é um espaço artificial, não tem como evitar isso, ele vai crescendo. Então, você vai construir sua casa, lembra da história dos três porquinhos, a casa de palha, de madeira, de alvenaria? Qualquer que seja o material, você retira a vegetação ao redor. Então, você já tira a vegetação. Em muitos casos, tiram as árvores que tiver pelo caminho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Com isso, todos os insetos, artrópodes, que estiverem por lá acabam ficando sem a moradia, se espalham e exatamente nós, seres humanos, acabamos pagando por isso. Isso daqui é uma questão bem interessante, porque olha só, vamos lá. Vamos supor aquela famosa situação em que a população vai crescendo de maneira desordenada nas famosas invasões. Você vai ocupando áreas que antes eram áreas preservadas, áreas com mata, você desmata para começar a ocupar aquilo ali. Então, o que acontece? Quando você desmata, aquele reservatório natural, que era o animal natural, que o inseto, que na realidade é a fêmea, né, que suga o sangue, iria utilizar para se alimentar, ele vai adentrar ainda na mata que ficou preservada. Mas o mosquito, ele é setorial, então ele vai ficar por ali. Quando ele não tem mais, não é isso? Aquele reservatório natural, onde ele vai buscar sua alimentação, ele já entrou. Quem é que ficou no lugar? O cara que está construindo o barraco dele. Então, você agora passa a ser aquele cara, não é isso? Que vai ser, a vítima da picada do inseto. Beleza?
E aí nós vamos ver, aí entra o Marcelo, numa situação de má urbanização, de má preparação daquela situação ali, você vai ver uma série de condições que vão favorecer a proliferação desse vetor, que é esse inseto, que é esse artrópode, e por isso nós chamamos de arbovirose, uma virose transmitida para nós através de um vetor artrópode. Beleza? A grande maioria insetos. Fechou aí, professor? Tranquilo. Tanto que vamos observar alguns detalhes. A urbanização tá, a expansão urbana. Mas vocês já devem ter observado que tem algumas características quase que obrigatórias. Tá, você vai construir sua casa? Beleza, moradia. Acontece que você tem que tomar banho, então vai precisar do saneamento básico. Não só a água entra, mas a água também tem que sair. Então você tem a água potável, a água que passou por um tratamento e a água que acaba já sendo utilizada, a água servida, ela tem que ser destinada de alguma maneira. Só que muitas vezes, e o professor Mário pode até me ajudar nesse processo, a questão do saneamento básico ela é deixada de lado. Quer ver um detalhe? Provavelmente todos vocês já viram algum exemplo de invasão. Então, nota uma coisa, é muito mais comum instalar primeiro a parte elétrica do que a parte do saneamento. Tanto que você puxar um ponto de luz pode até, infelizmente, ser feito de maneira clandestina, um gato, pode até fazer também um gato para tubulação, mas como normalmente a tubulação ela é subterrânea, ela tem que ficar isolada, é um pouco mais complicado. Então, nessa situação, já vai deixando o saneamento básico para depois, e uma das consequências é a proliferação de algumas doenças. É isso, professor? Com certeza, porque, pensando bem, se você não tem água encanada, se você não tem o saneamento, você vai buscar maneiras de você ter essa água. Aí você começa a acumular aonde? Em vasilhames, em baldes, em panelas, em camburões. E se você não der as condições para evitar que ali vire criadouro desse mosquito vetor, o que, que você está fazendo? Está chamando esse mosquito cada vez mais para perto de você. E aí você vai tendo também, como não tem saneamento básico, óbvio, acabou de invadir, não vai ter coleta de lixo. Então você vai ter acúmulo de lixo, aí você vai ter mais ainda outras situações que vão atrair mais insetos vetores, vão atrair mais situações de acúmulo de água parada para você ter criadouros, e isso daí só vai aumentando a nossa famosa bola de neve. E aí complica a situação porque quase, praticamente, é um inimigo silencioso. Você invadiu a área, colocou sua casa, a casa está até bonita e tudo mais, mas a parte do quintal, a parte do jardim ou a parte da vizinhança acaba também contribuindo para esse acúmulo. E se a área, como o professor falou, ela foi invadida, não espere que hajam serviços públicos adequados. Normalmente, eles só aparecem de maneira paliativa, faz um mutirão para limpar, mas o dia a dia, aquela situação cotidiana, acaba meio que se perdendo. É isso, professor? É exatamente isso. E aí o que acontece? A bola de neve, o problema vai aumentando, e aí quando você começa a ver a situação de aparecer um monte de gente ali localizada, você tem o que nós chamamos de surto, né? Dentro da epidemiologia, um surto é quando você tem um determinado aumento do número de casos em uma região geográfica específica. Isso daí tudo o Enem gosta de cobrar em prova, a diferença entre surto, epidemia, pandemia, endemia, entendeu? Então você pode gerar esses pequenos surtos rápidos de picos de aumento desses casos, provocados por nós mesmos, às vezes por falta de outras condições, mas isso daí é um problema sério nas nossas urbanizações desenfreadas e desprogramadas. Então, vamos aproveitar que o senhor tocou no assunto do Enem, vamos responder algumas questões para a gente trabalhar, aprofundar cada vez mais. Mas antes, já deixou a curtida, já deixou o seu comentário? Tá com alguma dúvida? Escreve aí, deixa aí seu comentário, curta, comente, compartilha, ativa o sininho e agora sim vamos para a questão. Bora! Com base nas discussões sobre urbanização e qualidade de vida, avalie a seguinte situação. Em um bairro urbano de crescimento desordenado, a população convive com a ausência de saneamento básico, lixo acumulado, escassez de áreas verdes e alta taxa de doenças infecciosas. Diante disso, a medida mais efetiva para reverter esse cenário a médio e longo prazo, vamos analisar as questões, professor? Bora lá, vamos lá. Ele vai te dar aí letra A, B, C, D e E, e vamos ver o que seria
não é isso correto. Marcelo, você vai analisar a parte geográfica, social e urbanística e eu vou dar os detalhes das tentativas de pega dentro da biologia. Vamos lá, comenta a letra A aí para gente. Vamos lá. Incentivar campanhas nas redes sociais sobre a importância da hidratação. Detalhe, eu vou ser redundante, detalhe importante. É importante? Claro que é. Mas ponto 1. Aqui está se tratando de questões de saneamento básico. E outra, olha lá na última linha do texto. A médio e longo prazo é algo para soluções mais definitivas. Hidratar-se é importante? É, mas isso não vai impactar diretamente na situação que ele está trabalhando. É isso, professor? Exatamente. A hidratação, para começo de conversa, é importante em qualquer situação. Mas como nós estamos falando de algumas doenças clássicas chegadas até nós pela falta de urbanização e saneamento básico, a hidratação ela é saúde básica, mas não vai ser o ponto, principalmente quando o mestre Marcelo falou, a médio e longo prazo, para você fazer um controle disso daí. Beleza? Então, a letra A, apesar de ser aquela famosa pegadinha, porque hidratar todos nós sabemos que é necessário, não está de acordo com o que o texto da questão pede para você. Então, toma cuidado. Na letra B, distribuir medicamentos gratuitos em farmácias populares da região. Isso aí me lembrou um episódio que provavelmente vocês conhecem, que foi a revolta da vacina, início do século XX, onde a necessidade de campanhas para vacinação no Rio de Janeiro, detalhe, início do século XX, década de 20, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que era a capital do país, portanto, o principal centro urbano que o país apresentava. Então, nota um detalhe, a campanha foi importante, claro que foi, ela foi executada de uma maneira completamente negativa, mas a ideia ela era boa. A ideia aqui também é boa, olha, vamos distribuir medicamentos gratuitos, beleza, dúvida 1. Qual medicamento para qual doença? Porque ali só está falando doenças infecciosas. O professor me corrija, tem algum remédio que seja universal para todo mundo? Esse seria o maior sonho da medicina. E outro processo mais importante, não é isso? A boa medicina é aquela medicina que a gente não procura tratar, e sim o que, professor? Prevenir, prever e evitar que ela aconteça. Então, nós estamos em busca de uma situação para que aquela pessoa que viva naquela área de risco, naquela área que está necessitada de ações de saúde pública, possa não ter que vir a ser tratada. Então, nós não vamos poder falar em distribuição de remédio. E ainda mais que você tem aí uma série, uma gama de doenças onde você não vai ter o remédio mágico, o pó do pirlim-pim-pim, que vai conseguir sanar todos os problemas. Então, a letra B está totalmente fora. Continuando, na letra C, criar parcerias entre universidades e escolas para desenvolver novos remédios. É importante? Claro que é. Mas percebeu um detalhe? A letra C e a letra B, elas estão quase falando a mesma coisa, uma auxilia a outra, só que detalhe, tu só pode marcar uma alternativa. Então, se você vê que uma conversa direto com a outra, tornando as duas plausíveis, mas pera, só pode marcar uma, então já sabe que, embora elas sejam importantes, não se enquadram na resposta. É isso, professor? Com certeza, você não pode ficar, não é isso, é como que eu digo, patinando em cima da mesma situação. As duas estão basicamente falando a mesma coisa. Aí chega aquele momento, você está em dúvida, tem a D e tem a E, e aí você está naquela dúvida. Na D, investir em infraestrutura. Pausa, respira, dá uma olhada de novo ali no texto. Em um bairro urbano de crescimento desordenado. Então, se ele já carimbou essa informação, a necessidade estrutural, ela está gritando. Então, já tem esse detalhe. E antes de analisar, a resposta é a letra D, mas dá só uma conferida na letra E. Transferir a população para áreas afastadas do centro urbano. O professor resolveria? Pelo amor de Deus, o nome disso a gente chama vamos varrer para baixo do tapete. Não pode fazer isso, galera, entendeu? Mas essa letra, ela é danada, entendeu? Ela diz, não, pode estar dando problema ali, bota para lá, você vai estar transferindo de um lado para o outro, você vai estar literalmente varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Galera, nós temos sim que melhorar as condições de saneamento básico, saúde para toda a população. E para isso nós precisamos de organização. Por isso que a letra D está
perfeita, correto, professor Marcelo? Exatamente. É nóis. Anotaram? Então, anota também a curtida, anota também um comentário, qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, sobre a temática que a gente está tratando aqui, beleza? Então, vamos lá, meus chubis para a segunda questão. Essa vez ela diz assim, ó, segundo o Ministério da Saúde, as doenças tropicais negligenciadas, DTNS, afetam milhões de brasileiros, principalmente em áreas empobrecidas. Ninguém duvida disso. Essas doenças possuem características que dificultam seu controle, entre as quais está, não é isso, ou estão, vamos ver o que as alternativas nos falam. Não é isso? Um assunto extremamente delicado, doenças negligenciadas, ou seja, professor Marcelo, isso é muito sério. A gente vai tocar aqui rapidamente, tá, galera, num ponto muito importante. Beleza? Eu sempre bato, né? Eu sou professor de biologia hoje, mas eu também fiz medicina e hoje a aula me trouxe para o que a gente faz aqui. Mas isso daí é uma verdade, professor. É incrível como nós aplicamos milhares de dólares e euros em recursos para nós pesquisarmos doenças que são doenças extremamente complexas, doenças cardiovasculares, não que elas não precisem atenção, mas as doenças que mais matam no mundo são aquelas doenças justamente negligenciadas, que com atitudes básicas e com coisas relativamente mais simples de serem feitas, não são feitas. E aí vem aquela situação que a gente fala da medicina social, daquela medicina que envolve, não é isso, a condição socioeconômica, cultural, IDH, índice de desenvolvimento. Se a gente for abrir esse leque aqui, a gente vai passar 3 aulas falando sobre isso, não é isso, professor? Mas esse tema é muito importante e fique ligado nas alternativas, porque isso vai ter uma análise bem profunda. Exatamente. Até porque, um outro detalhe, como a questão ela envolve um tema que não é tão recorrente para o senso comum, então já gera um espanto, mas junta alguns fatos que eu tenho certeza que vocês conhecem. São doenças oriundas das características tropicais, e uma das características mais famosas das áreas tropicais é a biodiversidade. E essa biodiversidade, ela não é só na flora, ela é também na fauna. E eu não sei por que diabos tem ser humano que acha que mosquito não é animal. Então acaba esquecendo esse pequeno detalhe. Não só mosquitos, mas vários outros agentes que, por serem característicos endêmicos do mundo tropical, acabam favorecendo essa situação. É isso, professor? Exatamente, você tocou num ponto extremamente importante. E justamente por isso, lá na frente, quando nós formos falar de uma aula chamada Sistema Imune, né? Se nós formos comparar, professor Marcelo, a medição de anticorpos circulantes de um cidadão latino-americano de área tropical com de um europeu, nós temos, no mínimo, o dobro em picogramas de anticorpos produzidos, justamente pelo que o professor Marcelo acabou de falar. Nós vivemos no meio deles. Então, para nós, isso daí é um convívio natural. Mas isso não significa, professor, que eu vá deixar a população ficar exposta a esse tipo de situação. Temos que resolver. Beleza? Vamos analisar as questões? Vamos lá. Letra A diz assim, entre quais medidas seria o quê? Transmissão exclusivamente por contato sexual, o que exige campanhas educativas. Preste bem atenção. Nós estamos falando sobre doenças que envolvem, não é isso, uma situação de urbanização, de medidas de saúde coletiva. Concordo com você que nós mexermos com controle das doenças sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas assim, hoje, ISTs, né? Então, isso daí faz, mas não é o alvo do nosso estudo. Isso daí não está ligada. Pode até ter uma ligação, professor Marcelo, com essa situação socioeconômica, cultural e etc., não é isso? Envolvendo aquela situação de menor escolaridade, que nós também vamos discutir em outros temas, mas envolvendo essa situação de doenças envolvendo situação de urbanização, essa letra A não está cabível, não. Concorda comigo, professor? Exatamente. E 2 outros detalhes. Assim, você está se preparando para o exame nacional, então já anota essa observação. As alternativas que não são o gabarito, que não são a resposta,
elas estão ali como distratores, para distrair mesmo. Uma distração não implica dizer que a informação ela seja mentirosa ou esteja ali errado, ela só não contempla a resposta. Então, claro que se tem uma preocupação, que se exige campanhas educativas em relação a questões de infecções sexualmente transmissíveis, porém, não é o contexto. De novo, dá uma olhada na primeira linha. Doenças tropicais negligenciadas são infecto-contagiosas, é isso? Então, perceba, tem-se a questão da educação, sim, tanto que todos vocês conviveram na época da pandemia, é só lembrar de um pequeno detalhe que nossas mães, nossas avós já diziam: chegar da rua, lavar as mãos, e ajudava bastante, tá? Isso vem da informação. Na década de 70, foi criado o personagem Surgismundo para mostrar para as crianças e meio que elas pressionarem os pais a terem esses cuidados. Porém, aqui está se falando de doenças tropicais. E um outro detalhe, acompanha, transmissão exclusiva. Tá? Esse é aquele filtro, eu chamo de desconfiômetro, sabe? Tu vê uma palavra que ela não se encaixa na situação, então já fica aí em alerta. Exclusivo, nunca, sempre, toda vez, você já levanta a guarda. Perceberam? E não esqueça de curtir, não esqueça de comentar. Vamos continuar. A letra B é contigo. Bora, Marcelão. Ocorrência restrita a regiões industrializadas devido à poluição química. Notem, como eu falei na outra questão, algumas alternativas conversam entre si. Na letra A gente falou do exclusivamente. Aqui é da ocorrência restrita. Mas a indústria Se ele está falando sobre poluição química, isso poderia, por exemplo, ser disperso na fumaça. Não que toda indústria tenha chaminés, mas se está disperso na fumaça, vai potencializar a área urbana, mas o vento vai espalhar para outras regiões. Então, não se trata de algo exclusivo. E, de novo, se envolve questões industrializadas, independeria de ser ou não uma região tropical. É isso, professor? Exatamente. Estamos vendo aí questões que estão tentando confundir a sua mente. Beleza? E dando continuidade, dá uma olhada na letra C. Olha só, transmissão vetorial associada à pobreza estrutural e exclusão social. Aí eu te pergunto, essa daí acendeu uma luz, professor? Com certeza. Afinal de contas, na primeira questão e na nossa introdução dessa discussão que eu estou achando maravilhosa. E vocês estão gostando, cara? Vocês querem mais aula assim? O que acha aí, professor? Uma aula assim é muito importante para o pessoal do Enem? Extremamente importante. Se é o Enem, você tem que fazer isso, sabe? Debater, puxar teu melhor amigo, formar um grupo de estudo para que vocês debatam, para que vocês saiam daquela zona de conforto de estar só ali com a cara nos livros, com a cara em textos digitais. Não. Faça disso um hábito de você interagir com seus colegas. E também faça de um hábito a curtida e o comentário. E larga o dedo aí no sininho. Percebeu? Beleza. Então, olha só, essa letra C, ela está piscando para ti. Ó, me marca, por favor, me marca. Tem tudo a ver com o que a gente já falou. Transmissão vetorial, vai ter um vetor que vai estar ali se aproveitando da situação de pobreza estrutural, exclusão social, carência de situações de saneamento básico, qualidade de vida e moradia. Então, a letra C, com certeza, é o nosso gabarito correto. E aí, na letra D, olha o que ele fala. A letra D vai ser exatamente o contrário, né? Ele diz surgimento em ambiente com alto índice de escolaridade e IDH. Essa daí eu acho que nem a gente precisa perder muito tempo comentando com ela, né, Marcelo? Você mesmo falou, você tendo aquela noção do que fazer, de como agir, você já vai saber como se prevenir. Então, as campanhas, não é isso, de informação à população são muito importantes. E essa daí, Marcelo, olha só, associação ao uso excessivo de medicamentos sintéticos. Lembrando que aí nós temos uma doença, seriam patologias relacionadas ao uso indevido de medicamentos. Você não tem aí uma situação ambiental que tem a ver com a urbanização, isso tem a ver mais com uma prática excessiva de que algumas pessoas têm de quererem se automedicar, autorremediar, entendeu? Então não estaria relacionado com o tema.
Então, na realidade, a letra C é a alternativa que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Beleza? Então, se estão curtindo, bora continuar, que o Marcelo trouxe mais uma questão para vocês. Show de bola. Manda bala, Marcelo! Vamos lá, povo, e não esqueça, deixe sua curtida, seu comentário e vem com a gente. Leia o excerto adaptado da obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. As portas das habitações estavam abertas, revelando o tumulto de gente, roupas penduradas, gritos de crianças doentes e adultos exaustos. Naquela imundície quente, cresciam febres, vermes e a indiferença. Há alguns minutos, eu comentei sobre o episódio da revolta da vacina, que foi no início do século XX, no Rio de Janeiro. A obra O Cortiço, ela foi ambientada também no Rio de Janeiro, mas ali por volta das décadas de 70 e 80 do século XIX. Ainda era o Brasil imperial, mas o movimento republicano já estava ali batendo a porta. Tanto que se você, por um acaso, viu o filme O Cortiço, a adaptação, eles fizeram uma pequena mudança cronológica, tanto que na adaptação você já tem ali o contexto da República já passada, já ali para a década de 90 do século XIX. Mas percebeu? Você tem o Cortiço e a revolta da vacina num mesmo contexto, a transição do século XIX para o século XX, uma época em que não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo vivia uma precariedade no que diz respeito a questões de saneamento básico. Uma história que eu sempre repito nas aulas é que a Europa da Revolução Industrial, a Londres da Revolução Industrial, nesse contexto, 1870 para 1920, não tinha tecnologia sanitária disponibilizada para a população como um todo. Só quem tinha grana, que tinha sistemas para dar descarga na sua própria casa para se livrar da água servida e das fezes. A maior parte da população era na base do balde mesmo, tinha condição, pagava alguém para levar os dejetos. E no Brasil, numa sociedade imperial e predominantemente rural que começava a se urbanizar, essas situações elas acabavam sendo inevitáveis. Assim, a crítica presente no texto nos mostra algumas características. Acompanha. Valorização da vida simples nas zonas rurais. Aqui eu já vou me meter num contexto da literatura. Professora Lana, professor Washington, vocês estão vendo isso? Me desculpa, tá? Mas é assim, essa história de valorização do rural era de um outro movimento literário. O Cortiço é de um outro contexto. Então, ele já está meio que tentando confundir a tua cabeça. Provavelmente até hoje você ouve essa história de que as áreas rurais são mais legais. Tá, mas não é isso que ele está dizendo. Até porque, se você mora numa fazenda, no século XIX, provavelmente também não tinha saneamento básico. Então, mesmo porque ele está falando, é até o seguinte, dá para sentir o arrependimento de quem provavelmente saiu da área, não é isso? E veio para a área urbana, né? Saiu da área rural e veio para a urbana e passou a viver essa loucura, e ainda mais no Cortiço, né, meu amigo? A gente sabe que é uma loucura total aquilo ali. Então, você pode me dizer o quê, Marcelo? A letra A está completamente descartada, não é? Ah, tá. Então, eu posso comentar essa letra B? Dá uma olhada, depois de tudo que nós falamos, depois de duas questões já resolvidas, a letra B vem dizendo assim, Marcelo, olha só, a atuação do Estado, não é isso, na promoção de saúde em comunidades pobres. Pô, Mário, é o seguinte, eu pergunto, Marcelo, essa situação da letra B, ela está te chamando para uma confusão? Ela está correta? Na tua situação geográfica do entendimento da análise da questão, o que tu pode me falar sobre isso? Tem um detalhe que eu sempre repito em aula. Todas as vezes que vocês verem um fato, e esse fato ele está ancorado a uma época, faz uma leitura do contexto. Cortiço, século XIX. Século XIX, numa sociedade imperial. Então, já começa que o Estado, que o governo dava a mínima para a população. Tá, mas hoje tem que ser... Tá, então vamos cometer esse anacronismo.
O Estado, ele precisa fazer essa promoção? Claro que precisa, mas não é o caso de que a questão está falando. Até porque, deixa eu deixar uma coisa bem clara, caso você ainda não tenha se ligado. Cortiço não é uma favela, Cortiço era um prédio, semelhante ao que a gente tem hoje, prédios com apartamentos. O problema é que o dono, favelas, em geral, são áreas de invasão. Cortiços eram propriedades particulares, as pessoas pagavam para estar nesses espaços, só que era um espaço em que a pessoa dormia e não tinha saneamento básico. No máximo, era um banheiro para todo mundo que estava no prédio. Se o prédio tivesse uma melhor condição, era um banheiro por andar. Então, aquela cena de você estar na fila com várias pessoas querendo usar o banheiro, toalha no ombro, pasta de escova de dente na mão, isso eu estou exagerando, que na época não era tão comum, mas esse cenário era o cenário de um cortiço. Então, não cabe a questão do Estado. Sabe? É aquele detalhe de você pegar uma necessidade de hoje e jogar para uma outra época. Com certeza. E a letra C, professor? Olha, a letra C diz o seguinte, a crítica presente no texto denuncia, evidencia, né, o seguinte, letra C, a denúncia das péssimas condições sanitárias em áreas urbanas superlotadas. Eu não vou ter como dizer que essa letra C não está correta, né? E o interessante é que o texto, ele já cita, olha, naquela imundície quente, cresciam febres. Aí você liga a algumas arboviroses, não é isso? Como a dengue traz febre, a zika, a febre chikungunya, tudo transmitida, né, levada até nós pelo maldito Aedes aegypti. Aí ele vem com vermes, olha a situação. Cortiços, como o professor Marcelo falou, um banheiro por andar, quando tinha, então um banheiro para todos que moravam. Você acha que aquele banheiro era literalmente limpo, como deveria ser? Então imagine a quantidade de coliformes fecais, a transmissão de ovos de outros parasitas, como vermes, ascaridíase e outras verminoses, assim também como algumas protozoólises, como amebíase, giardíase. Então o ambiente era completamente, não é isso, vamos dizer assim, insalubre naquela situação. Então, a letra C, com certeza, demonstra as péssimas condições de saúde sanitárias naquelas áreas urbanas superlotadas. Não é isso, professor Marcelo? Comente as duas últimas para a gente tentar fechar e concluir com a rapaziada que deve estar, com certeza, adorando essa aula aí. Vamos lá. Beleza? Já curtiu? Já deixou teu comentário? Então, faz isso e segue aqui. Eficiência de políticas públicas da urbanização no século XIX. Primeiro, que se ele já está denunciando um tumulto de gente, já, sabe, desconfiômetro já fica ali ativado em relação à eficiência de alguma coisa. Outro detalhe, você está no século XIX, a urbanização acontecia, mas de uma forma completamente conturbada. Então, pode ter certeza que políticas públicas elas não aparecem. Só para ilustrar, o primeiro grande exemplo de política pública foi justamente o episódio da revolta da vacina, quase 40 anos depois, no contexto da obra O Cortiço. Então, por aí, tu já deu uma ideia de que aplicaram uma política, mas a eficiência ela passou bem longe. E na letra E, contraste entre a burguesia e os operários fabris. Primeiro, que ele não menciona nada sobre burguesia. E segundo, é uma obra ambientada no Brasil, no Rio de Janeiro, do século XIX. Então, o que a Inglaterra ela tem a ver com isso? Ah, mas é o contexto da Revolução Industrial. Sim, é o contexto da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, para ser mais exato. Mas a obra, a ideia de Aloysio de Azevedo é trazer isso para o olhar aqui na realidade brasileira. E é isso. Ou seja, misturamos aqui viroses, arboviroses, doenças infectoparasitárias, falamos sobre urbanização, problemas ambientados no Brasil e até uma questão que, para você entender, tem que lembrar sobre a questão do Cortiço, obra brasileira ambientada no nosso país e no Rio de Janeiro. Gostaram, galera? Eu adorei, professor Marcelo. Foi sensacional. E vocês, gostaram? Gostando ou não, deixa aí no comentário. Se gostou, elogia bastante. Se não gostou, seja só educado, tá? Por favor. Mas deixa a curtida aí, ativa o sininho e nos acompanhe para mais aulas. Tudo bem? Estamos esperando vocês. Um grande abraço.